Comissão Permanente da Assembleia da República diz sim ao pedido do Tribunal Supremo. O Hospital Provincial de Pemba confirma a entrega do relatório de autópsia ao empresário André Enecon à Procuradoria. Governo garante estar a trabalhar para repor salas destruídas pelo vendaval até antes do arranque do ano letivo 2019. Muito boa noite, bem-vindos às notícias no Jornal. A Comissão Permanente da Assembleia da República diz sim ao pedido do Tribunal Supremo. Entretanto, a Comissão alerta que não retirou imunidade ao deputado Manuel Chang, pelo que o mesmo não pode ser detido em Moçambique. A Comissão Permanente da Assembleia da República, reunida em sessão extraordinária. Uma sessão extraordinária marcada por episódios extraordinários, a começar desde logo pelo pedido do Tribunal Supremo, que cita 5 leis já revogadas. O juiz conselheiro Rafael Sebastião só se lembrou de corrigir o erro, nomeadamente a lei que aprova o Estatuto do Deputado, deixando para a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade o saneamento dos restantes 4 erros. E foi sem erros do Tribunal Supremo que o pedido foi analisado pela Comissão Permanente, tendo deliberado a favor do mesmo, isto é, da aplicação da prisão preventiva contra o deputado Manuel Chang. Tomou-se em consideração os fundamentos materiais e os pressupostos e requisitos constitucionais e legais trazidos no pedido formulado pelo Tribunal Supremo. É neste contexto que a Comissão Permanente tomou esta deliberação. Uma deliberação que, na verdade, não altera praticamente nada. É apenas um sim, sem nenhum efeito jurídico, pois a Comissão Permanente não autorizou ao Tribunal Supremo que retirasse a imunidade, porque nem pôde fazê-lo. Como também não o fez porque não pode fazê-lo a Comissão Permanente. Portanto, neste momento, o Tribunal Supremo cabe-lhe fazer cumprir estritamente a lei para que não haja ferimento àquilo que é o direito deste cidadão, que é deputado da Assembleia da República. Ou seja, o Tribunal Supremo não pode mandar prender Manuel Chang sem antes solicitar à Assembleia da República a retirada da imunidade. A pergunta é, por que é que a Comissão Permanente disse sim a um pedido que não visa o levantamento da imunidade do deputado Manuel Chang? Talvez fizesse essa pergunta de outra maneira. Não há nenhum dispositivo que impede que a Comissão Permanente possa se pronunciar perante este pedido que foi efetuado. E tendo em conta os argumentos que são apresentados, os fundamentos que são apresentados, a Comissão Permanente tomou esta decisão. O que venha depois disso é o respeito à lei, à Constituição e às demais leis. E nós temos fé que o Tribunal Supremo saberá fazer. Uma fé que é compartilhada apenas pelos deputados da Frelimo na Comissão Permanente, pois o representante do MDM não compareceu à sessão e a Renamo abandonou o encontro. Em conferência de imprensa, a chefe da bancada lembrou que Manuel Chang está detido e, por isso, não é preocupação da Renamo. Há outros elementos da sociedade moçambicana que estão devidamente identificados, foram arrolados como parte do grupo que lesou a nossa pátria e que esses sim significam uma ameaça para a justiça, no sentido de que podem efetivamente fugir, não permitindo que o nosso Estado continue com as diligências na investigação sobre o caso das dívidas inconstitucionais. Para a Renamo, o pedido do Tribunal Supremo não faz sentido, além de que o mesmo só foi feito para evitar a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Notamos uma azáfama, uma correria, uma colaboração que jamais vimos noutros processos
entre os órgãos de soberania, no sentido de quererem deter alguém que já está detido. Portanto, achamos que é uma manobra dilatória para perturbar as investigações que estão a ser levadas a cabo, o julgamento que está a ser levado a cabo na África do Sul e a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. E nós não vamos compactuar com isso. Agora, resta saber o que irá fazer o Tribunal Supremo com o sim da Comissão Permanente ao seu pedido de aplicação da prisão preventiva contra Manuel Chang. O Jornal da Noite recebe a esta altura o jurista Rodrigo Rocha para lançar um rápido olhar em volta deste assunto. Muito boa noite. Dr. Rodrigo, o Tribunal Supremo é o mais alto órgão na hierarquia dos tribunais judiciais e dirige o aparelho judicial. É aceitável que um órgão produza ofícios citando leis já revogadas? Estamos a falar de 4 leis. Bom, antes de mais, muito boa noite e obrigado por este convite. Nós costumamos dizer que só Deus não erra, os humanos têm o direito de errar. Mas quando dizemos isto, não podemos crer que um órgão que deve deliberar e que deve pensar com várias cabeças possa cometer erros tão grosseiros. Isto para dizer que, obviamente, a resposta só pode ser esta. Não é concebível que para formular um pedido tão importante quanto este deveria ser, que existam efetivamente erros de referências legislativas e que seja o próprio destinatário de uma missiva a receber essa informação, ou a prestar essa informação de que efetivamente estes dispositivos legais citados, muitos deles podem estar desatualizados em face ao desenvolvimento legislativo que tivemos em Moçambique. Portanto, não é de todo concebível, efetivamente, que um tribunal da estatura e do nível de senioridade como é o Supremo Tribunal possa cometer estes erros. Tá. A Comissão Permanente da Assembleia da República anuiu o pedido do Tribunal Supremo. Que efeitos tem essa deliberação, uma vez que este processo passa necessariamente pelo levantamento da imunidade de Manuel Chang? Este pedido parece um nin, não é nem sim, nem não. Este pedido, ou esta resposta do Parlamento, o que vem dizer é que, de acordo com a Constituição, nenhum deputado pode ser detido sem que tenha sido autorizado pelo Parlamento. E agora vem dar essa autorização. Eu acho que esta resposta é mais uma indicação, mais outra indicação para o próprio Supremo. O Parlamento não pode ir além, ou não pode dizer além do que aquilo que o próprio Supremo pediu. Tem que se cingir àquilo que foi pedido pelo Supremo, e o que foi pedido pelo Supremo foi a autorização para decretar a prisão preventiva contra um deputado. Agora, que o pedido está incompleto, além de referir legislação revogada, está incompleto naquilo que é a extensão do pedido, eu acho que é essa a mensagem que a própria Assembleia da República está a passar para o próprio Tribunal, e dizendo, meus senhores, completem este pedido, porque com isto nós não podemos ir além do que aquilo que nós estamos a consentir, que foi aquilo que vocês pediram, mas que é insuficiente, parece-nos a nós, para a extensão do pedido que vocês deveriam ter manifestado. Manuel Chang é apenas um dos 18 arguidos envolvidos neste processo, tanto arguidos que estão a ser investigados sobre as dívidas ilegais. Faz sentido a Justiça moçambicana alegar risco de fuga ou de perturbação da investigação se há outros 17 arguidos que estão à solta? Não faz sentido arguir o risco de fuga, no meu entender, quando a pessoa em causa nem o está cá. Portanto, qual o risco de fuga de onde? Da prisão? Quer dizer, não se pode dizer que há um risco de fuga quando alguém está em prisão preventiva numa outra jurisdição. Agora, realmente são críticas que têm que se analisar com esta profundidade. Porquê prisão preventiva para esta pessoa em concreto se existem mais 17 arguidos? Será que foi feito o mesmo pedido para os 17 arguidos? Porque é que, será que têm todos o mesmo, estão todos alvo do mesmo processo e com a mesma gravidade e imputados os mesmos crimes? Não, são perguntas que nós também não sabemos responder e que não temos como responder com os dados que temos. Mas o que é facto é que, para este caso em concreto, argumentar o perigo de fuga parece-me ser um bocadinho extravasar o razoável, porque efetivamente não está cá a pessoa que neste momento se procura promover uma prisão preventiva. Falando nesse assunto, que impacto é que teria qualquer desfecho deste caso no contexto nacional
para um processo que já está a correr na África do Sul? Bom, esse tipo de futurologia é impensável fazer qual seria o desfecho que teria em Moçambique. O que temos que pensar é o que é que seria o razoável acontecer. Neste momento, existe uma pessoa que está detida por conta de um processo que foi solicitada a intervenção de um terceiro Estado por conta de um outro terceiro Estado. E essa intervenção já gerou uma prisão preventiva. E esse caso está a ser neste momento analisado e vai ter uma consequência que será a aplicação da lei do Estado onde foi encontrado, da República da África do Sul, e a aplicação, provavelmente, do Estado onde foi cometido o crime, supostamente o Estado norte-americano. O facto de aparecer a meio desta análise um outro terceiro Estado, que coincidentemente é o Estado de nacionalidade da pessoa envolvida, no meu entender pode não alterar absolutamente nenhuma das movimentações que neste jogo está a ser cometida. Portanto, a meu ver, este pedido, este levantamento, ainda que se levante também a imunidade parlamentar, ainda que exista um reforço de um pedido de extradição, juridicamente, a lei sul-africana é que vai ter que resolver este conflito que existe entre dois pedidos de jurisdição. E isso não significa, à partida, qualquer que seja a decisão tomada pela Assembleia da República, seguindo ou não, fundamentando ou não um pedido formulado por qualquer outra instância, não significa claramente que haverá a obrigatoriedade de extradição desta pessoa para Moçambique ou extradição desta pessoa para os Estados Unidos. A lei sul-africana é que vai regular essa situação. Mas atenção, pode haver alguma interferência, digamos assim, de índole política. Muitas vezes os casos de extradição têm a ver com uma situação de índole política e isso não está imune neste caso. Agora, de certa forma, dada a exposição mediática que o caso teve, essa questão política irá ser, no meu entender, gerida de uma forma comedida. Não pode ser feita de forma descarada a tentar fazer um aproveitamento político ou um alinhar de compadrios para determinadas proteções. Eu acredito que a Justiça irá, e os próprios políticos irão, de alguma forma, fazer aquilo que foi dito pelo Presidente da República, quer moçambicano, quer sul-africano, deixar que as instituições de justiça resolvam o caso de acordo com as suas respectivas leis. Dr. Rodrigo Rocha, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo Jornal da Noite. Vamos olhar para outras notícias. O Conselho de Ministros decidiu extinguir a Universidade Pedagógica e, no seu lugar, criar 5 novas universidades. As novas universidades resultam da junção das diferentes delegações da UP nas regiões Norte, Centro e Sul do país. O Governo acredita que, como instituições automáticas, as novas universidades irão servir melhor aos cidadãos. Um deles era a formação de 3 universidades. O Conselho de Ministros fundamenta a sua decisão com a necessidade de descentralizar a gestão das universidades, empoderar a sua governação local e torná-las mais eficientes e capazes de responder à dinâmica atual do desenvolvimento do país. São a Universidade de Rovuma, Unirovuma, que agrega o que era o UP Niassa, o UP Nampula e o UP Montepuez. Criou também a Universidade de Licungo, que é a Unilikungo, que integra a Universidade Beira, UP Beira, UP Quilimane, a Universidade Pungue, Unipungue, que integra o que era o UP Manica e o UP Tete, a Universidade Save, que integra a UP Massinga, UP SAF Machixe e UP Gaza, e a Universidade Maputo, Unimaputo, que integra a atual sede da UP. Quanto ao âmbito das suas atividades, o ministro Jorge Nhambio diz que as mesmas poderão continuar com as atividades que vinham desenvolvendo, podendo, entretanto, agregar novas áreas de formação e de investigação. Quando nós criamos uma universidade, e a mesma teoria vale para estas 5 universidades que estamos a criar, elas abarcam um universo de conhecimentos. Então, as universidades que nós criamos não são institutos, são universidades que podem ter no seu interior institutos ou escolas, mas a vocação é de uma universidade. A Universidade Pedagógica resultou da extinção do Instituto Superior Pedagógico em 1995,
tendo a partir dessa altura introduzido novos cursos, para além da formação de professores. A Sociedade Interbancária de Moçambique revelou hoje que já começou a ser instalado o sistema da provedora Euronet para serviços interbancários no país, mas ainda não se sabe quando o novo provedor começa a operar. Passados cerca de 2 meses depois da contratação da Euronet para prestar serviços de transações eletrónicas em Moçambique, esta terça-feira, a Simurred revelou à STV numa conversa telefónica que os trabalhos de instalação do novo sistema já arrancaram. Nós estamos a trabalhar para estabelecer o sistema aqui usando a solução de Euronet, mas não vai ser em fevereiro, não. Moçambique trata-se de sistemas informáticos, é preciso tomar alguns procedimentos. Sim. Sariel Nhabinde diz ainda desconhecer os termos e condições acordados entre os bancos comerciais e a BizFest para pôr fim ao apagão que durou mais de 5 dias. Eu não sei que acordo, isso só pode recolher essa informação nos próprios bancos. Sim, pode recolher essa informação junto aos próprios bancos. Mas eles pagaram por quanto tempo, por 1 ano e como é que foi. Os próprios bancos podem dar essa informação. A Simurred reitera que, de qualquer das formas, assim que for concluído o processo de instalação, a BizFest terá de sair do sistema interbancário do país. 5 dias depois de a Procuradoria ter anunciado a investigação sobre as reais causas da morte de André Hanicon, o Hospital Provincial de Pemba confirmou a entrega do relatório da autópsia realizada no empresário suspeito de ter estado a financiar os ataques armados em Cabo Delgado. O Hospital Provincial de Pemba já tem os resultados da autópsia de André Hanicon, o sul-africano acusado de financiar os ataques armados em Cabo Delgado. No entanto, a direção diz que não pode revelar o relatório nem mesmo para a família e, por ser um caso da Justiça, aconselhou a imprensa a dirigir-se à Procuradoria Provincial, única entidade autorizada a divulgar a informação requerida. A Procuradoria não confirmou a recepção da autópsia solicitada, mas prometeu fornecer informações oportunamente. Entretanto, segundo apurou a STV, o Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado ainda não tem uma informação oficial sobre a morte de André Hanicon. Nós ainda não temos uma informação oficial do processo que diz que a pessoa já faleceu. Tomamos conhecimento através dos órgãos de comunicação social. E ao nível processual, tem alguns procedimentos que devem ser desencadeados. Portanto, é a junção de certidão de óbito e a partir dali o tribunal vai se pronunciar. Uma das decisões que se toma quando assim ocorre, o processo deve, portanto, extinguir-se por morte do réu. Acusado de organizar, liderar e financiar o grupo armado que desde 2017 tem estado a protagonizar ataques em Cabo Delgado, André Hanicon deu entrada no Hospital Provincial de Pemba no dia 19 de janeiro num estado considerado crítico e perdeu a vida 3 dias depois. Ele não tem queixa, não tem nada, não tem coisa, nada. Mais 3 casos relacionados com os ataques em Cabo Delgado vão a julgamento em março deste ano. Já são 5 processos relacionados com o caso. O Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado poderá passar o ano de 2019 ocupado com julgamentos do caso ataques armados em Cabo Delgado. Mais 3 processos crimes com 65 arguidos, todos presos, vão a julgamento em março próximo, segundo revelou o porta-voz do tribunal, Zacarias Napatima. Para além do processo 32/2018, portanto, também estão em curso os processos 67/2018, processo 68/2018 e processo 99/2018.
de 2018. Entretanto, por razões alheias à vontade humana, segundo Zacarias Napatima, o julgamento do primeiro processo do caso relacionado com os ataques armados foi interrompido na fase de audição de declarantes, mas, de acordo com previsões, deverá ser retomado a 5 de fevereiro próximo. Quanto ao processo número 32/2018, vai dar continuidade no dia 5 de fevereiro de 2019, ouvindo-se, portanto, os declarantes. Com o número 32/2018, o primeiro processo crime relacionado com os ataques armados em julgamento começou em outubro de 2018, um ano depois do primeiro tiro disparado pelo grupo de insurgentes, cuja sua origem e motivações continuam desconhecidas. Em 2018, estavam inscritas cerca de 4 milhões de raparigas nos ensinos primário e secundário. Um dos problemas que se colocam tem que ver com questões de higiene e saúde das raparigas nas escolas. O Ministério da Educação reconhece o problema, mas não tem solução à vista. A massificação do acesso ao ensino em Moçambique e a retenção da rapariga na escola constituem os desafios do governo, mas o Ministério da Educação tem consigo um problema que não tem sido abordado profundamente, apesar de existir um departamento de gênero e saúde escolar. Em 2018, haviam perto de 8 milhões de alunos da primeira à 12ª classe ao nível nacional. Cerca da metade são raparigas e a questão que se coloca é o que está a ser feito para a saúde escolar, especificamente olhando para a rapariga. O diretor nacional de Assuntos Transversais, Ivaldo Kingardet, reconhece que o Ministério da Educação debate-se com profundos problemas de higiene e saneamento, o que em parte contribui para a desistência escolar das raparigas. Temos desafios, reconhecemos que temos escolas que precisam de melhorias em termos de sanitários, temos escolas que precisam realmente de água por causa das especificidades realmente das nossas raparigas e algumas das vezes durante o período menstrual, algumas dessas meninas realmente por falta de água ou das condições podem provavelmente desistir ou ficar em casa por falta dessas condições. Então há este desafio, mas tem-se feito muito, precisamos fazer mais, é verdade, e melhorar as condições das nossas escolas. Outra preocupação das autoridades de educação tem a ver com as gravidezes indesejadas e os casamentos prematuros, onde as províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambésia são as que registram mais casos. Tivemos 2.786 casos de gravidez precoce e tivemos 1.233 casos de casamento prematuro ao nível do país. A província de Nampula acolhe de 29 a 31 de janeiro corrente a reunião nacional de balanço da implementação da estratégia de género no setor da educação. O governo garante que o vendaval registrado na província da Zambésia não vai comprometer o arranque do ano letivo. A ministra da Educação diz que, antes da abertura do ano letivo, todas as salas de aula afetadas pelo vendaval estarão reerguidas. O novo regulamento de avaliação do ensino geral entra em vigor dentro de 2 dias. No número 2 do artigo 83, o instrumento prevê que todos os alunos da 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes sejam submetidos aos exames. A medida é bem vista pelo especialista em educação, Benedito Sapani, mas que alerta para a necessidade de se rebuscar o verdadeiro conceito de exame. Se os alunos são submetidos a um exame, eles são dados uma oportunidade para completar aqueles que são os ciclos de avaliação e não olhar o exame como punitivo. Portanto, há um trabalho que deve ser feito, não é? Primeiro, deixar claro que o exame não é um instrumento de controle. Sapani considera que é preciso descentralizar o processo de produção de exames e dar esse poder aos professores. Afinal, ninguém conhece melhor os alunos. A escola tem que tomar a decisão sobre que tipo de exame querem aplicar aos seus alunos concretos, não é?
a partir daquilo que são as abordagens, os métodos usados pelos professores a nível de cada escola. Sobre o sistema de progressão por ciclos de aprendizagem, o diretor do Centro de Estudos e Políticas Educacionais na Universidade Pedagógica entende que os encarregados de educação não devem ser chamados só no final do ano para decidir se seu educando deve ser retido ou não. Ele tem que participar da vida estudantil do seu filho. E se ele participa da vida estudantil do seu filho, significa que ele reúne competências e condições suficientes para dizer sim, o meu filho está em condições de progredir ou não. Benedito Sapani julga que toda mudança visa melhorias, mas alerta que é preciso envolver mais os professores para tornar o processo democrático e eficaz. É preciso mudar a ideia de que o exame é um método punitivo e olhá-lo como um mecanismo de avaliação. É a notícia que o nosso caro telespectador acabou de acompanhar num posicionamento do professor doutor Benedito Sapani. Foi notória a troca de matérias, agora sim a garantia do governo que dá conta de que até o começo do presente ano letivo todas as escolas afetadas pelo vendaval estarão reerguidas. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano diz que tudo está a ser feito para a reposição das salas de aula danificadas na sequência do vendaval ao nível da província da Zambésia e no país em geral, para que não se comprometa o arranque do ano letivo escolar. Em termos de sala de aulas, nós temos todas as salas em condições, com exceção daqueles locais como aqui na província da Zambésia. Visitamos algumas salas de aulas aqui no distrito de Nquadala. Na Beira também não visitamos, mas temos algumas salas de aula destruídas pela intempérie. Então, para dizer que... Mas isso não põe em causa o início das aulas, o que significa que está-se a fazer tudo por tudo para que as salas de aula estejam prontas para o início das aulas. O desafio da Zambésia é recompor pelo menos 124 salas de aula danificadas nos distritos de Nquadala, Mocubela, Mopeia e Namacurra. E aqui é preciso enaltecer o facto da comunidade circunvizinha, alguns parceiros estarem a apoiar neste momento em material, principalmente em chapas e barrotes, porque na verdade o que se destruiu são chapas que se levantaram, assim como barrotes, para dizer que aqui nós precisamos de melhorar um pouco mais a componente construção, a componente material, a estrutura em si daquilo que são as nossas salas de aula. Mas há muita coisa que temos feito e que tende a melhorar, por isso que se olhar bem para o país, nós este ano reduzimos bastante. Estamos a fazer um levantamento exaustivo do que é que se destruiu na província de Sofala, província da Zambésia, Nampula também houve alguma enxurrada que pôs em causa também algumas infraestruturas. Então tudo isso, depois de tudo, nós faremos. Zambésia vai contar no presente ano letivo com um total de 1.700.000 alunos em todos os subsistemas de ensino. As cerca de 500 vítimas das inundações na Praia Nova, na Beira, não irão mesmo receber talhões para reassentamento definitivo. A posição é do Conselho Municipal da Beira, que está a estudar a possibilidade de retirar por definitivo os afetados daquela área. O Conselho Municipal da Beira explicou que a razão de não atribuir talhões às vítimas da Praia Nova prende-se com o fato das mesmas, sempre que receberem apoio depois de uma inundação, vendem os espaços. Já houve, no passado, um levantamento feito na Praia Nova, quando eram apenas 21 famílias, e tiveram oportunidade de obter terrenos no Macurungo. Venderam os espaços e mantiveram-se na Praia Nova. E no passado recente, digo no ano antepassado, o governo provincial também teve o esforço de atribuir espaço no Dondo para a gente da Praia Nova, mas mesmo assim isso não surtiu efeito. Agora, por que é que nós vamos atribuir espaço no Moave para também cairmos na mesma falibilidade? Mediante este cenário, o município avança com duas propostas. A abordagem produtiva e definitiva seria de encontrar um espaço, haver casas construídas em função do número de famílias que vivem na Praia Nova, e daí partimos tudo e requalificamos espaço.
Agora, se essa decisão pode ser tomada, isso acarreta custos, porque construir casas são custos, criar condições básicas de habitabilidade são custos, mas existe a outra vertente que não acarreta custos, nem para o governo municipal, nem para o governo provincial, é dar prazo, cada um se arranjar. O que nós podemos fazer em termos de ação na parte da autarquia da Beira é criar condições para ter espaço e cada um construir, darmos prazo, fim do qual vamos destruir tudo e requalificamos espaço. A entrada em vigor de uma das medidas está para breve e a mesma depende de ações coordenadas entre o município e o governo provincial. Confrontado com a atitude destas vítimas nesta terça-feira, o governador de Sofala exortou as mesmas a serem responsáveis face às medidas que têm sido tomadas pelas autoridades para salvar as suas vidas. Não precisam de marchar até aqui, porque eu hei de ir ter com eles lá no bairro para entendermos quais são as preocupações que eles têm e juntos vermos como é que podemos resolver. O que é importante e que eu apelo aqui é que as pessoas que estão naquele sítio devem ser responsáveis no sentido de que as medidas que nós vamos combinar para serem tomadas, nós todos nos envolvamos nisto e não permitamos que depois desse trabalho pessoas voltem de novo para o mesmo sítio. 7 novos autocarros foram entregues hoje ao setor privado nas cidades da Beira e Dondo, em Sofala. A província passa assim a contar com 37 autocarros. A movimentação de pessoas e bens entre as cidades da Beira e Dondo vai melhorar significativamente a partir desta terça-feira, na sequência da entrada em funcionamento de 7 novos autocarros adquiridos pelo Governo Central e que foram entregues ao setor privado. Para a Associação dos Transportadores da Beira, estes meios irão contribuir para pôr ponto final ao encurtamento e desvio de rotas, assim como a especulações de tarifas. É uma garantia que eu estou a dar. Da mesma maneira que dei garantia que íamos reduzir o encurtamento de rota, conseguimos reduzir como estão a ver agora. O encurtamento de rota, o desvio e a especulação de tarifa reduziu muito, já não acontece. Mas agora acho que é 100%, nas rotas onde teremos estes meios. Para os beneficiários, a entrega destes autocarros é uma mais-valia. Porque nós fomos sempre parceiros do governo e realmente o governo reconhece que é necessário apoiar o setor privado e injetar os meios de transporte para minimizar o sofrimento da população. Os autocarros foram inaugurados pelo governador de Sofala e a cerimónia contou com um passeio por várias artérias da urbe, um passeio que foi desaguar no edifício onde funciona o gabinete do governador. A viagem foi muito boa, foi agradável ver a cidade da Beira a partir deste autocarro amplo, com vidros em todo lado. Vi coisas que normalmente não costumo ver quando estou no carro que uso normalmente para o serviço. Aos automobilistas, já que estamos nesta contingência em termos de qualidade das estradas e também a complexidade que advém do número de carros que temos nas estradas, é preciso uma alta consciência daqueles que estão no volante, no sentido de saber que eles estão a andar, mas há muitos outros que estão a andar em volta deles. É preciso seguir as regras do trânsito, é preciso respeitar-se uns aos outros. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. A Comissão Nacional de Eleições distancia-se dos principais episódios que marcaram pela negativa as últimas eleições autárquicas no país. Abdul Karim, o presidente do órgão, aponta a revisão pontual da Constituição como um dos aspectos que pode ter contribuído para o clima de desconfiança pelos órgãos eleitorais. 3 meses depois da realização das últimas eleições autárquicas, académicos, jornalistas e diversos atores dos processos eleitorais estiveram reunidos esta terça-feira em Maputo, na Conferência sobre Processos Democráticos em Moçambique.
O objetivo era avaliar o processo e tirar ilações do escrutínio, por forma a uma melhor preparação das gerais deste ano. A CNE ouviu críticas de todos os lados, críticas que Abdul Karim não deixou sem explicações. Houve outros que submeteram as suas propostas no fim do período, o que originou desinteligências por não ter proporcionado oportunidades para a correção das situações irregulares que existiam nos processos. Porquanto a legislação eleitoral estabelece dispositivos para apresentação, verificação, bem como para a supressão de irregularidades formais. Outro aspecto que, segundo Karim, pode ter contribuído para a agitação de alguns concorrentes logo depois do escrutínio foi a revisão pontual da Constituição da República já nas vésperas das eleições. O ajustamento do calendário das atividades eleitorais ao novo figurino jurídico ditou que muitas atividades fossem recalendarizadas e encurtados alguns prazos. Como dizíamos, foi a partir da propositura das candidaturas e com a exclusão das listas que não reuniam os requisitos legais, quer na altura, quer supervenientemente, que começaram a avolumar-se as suspeições. Embora tenhamos tentado, através de encontros realizados para o efeito, explicar, uma vez mais, o que vem estatuído na lei. Num outro desenvolvimento, o presidente da CNE argumenta que os problemas da interpretação da lei arrastaram-se até ao período da votação, altura em que os partidos políticos não sabiam onde direcionar as suas reclamações. A partir do momento da propositura do recurso no Tribunal ou no Conselho Constitucional, quando se trata de centralização nacional e apuramento geral, a Comissão Nacional de Eleições torna-se automaticamente incompetente para apreciar ou tomar qualquer decisão sobre as matérias em questão. Senão, a partir do momento que vem uma decisão judicial, mas apenas para a CNE tomar conhecimento ou a implementar. De igual modo, a Comissão Nacional de Eleições não pode, em circunstância alguma, alterar a decisão de um tribunal e muito menos do Conselho Constitucional. Para evitar que situações tais como as que se registaram no último escrutínio se repitam nas eleições gerais deste ano, Abdul Karim disse que estão previstos encontros com vários atores para reflexões e definição de estratégias para que tudo corra de forma pacífica e cada vez mais transparente. O jornalista e jurista Ircino de Salema defende um novo formato para a indicação de membros para a Comissão Nacional de Eleições. Na sua opinião, apenas membros eleitos através de um concurso público podem assegurar a sua independência e imparcialidade que se exige. As ideias de Salema foram partilhadas num painel que tinha como tema democracia e credibilização dos processos eleitorais. Na ocasião, vincou que a democracia moçambicana ainda está cheia de inconsistências e muitos pontos críticos, cujas soluções passam, em parte, pela forma da composição da CNE. Em termos materiais, a CNE, enquanto órgão de gestão eleitoral, nunca foi o que é suposto ser nos termos constitucionais, ou seja, órgão independente e imparcial, mormente por a sua composição privilegiar elementos de índole político-partidário e não de mérito e garantia de salvaguarda do princípio da transparência e do equilíbrio na prossecução de funções públicas. E porque a Comissão Nacional de Eleições é um órgão administrativo e que presta serviços públicos no âmbito eleitoral, precisa, segundo Salema, de se reinventar. Assim sendo, o jornalista propõe a indicação de membros através de um concurso público. Há uma questão que se colocaria logo. Como é que seriam selecionadas essas pessoas? Achamos nós que deveria ser por um júri independente. Esse júri poderia ou ser criado por uma comissão ad hoc da Assembleia da República ou por um
júri constituído por uma comissão ad hoc da Assembleia da República ou por uma empresa especializada em recursos humanos e contratada por via de um concurso público internacional. E nestas duas opções nós nos inclinamos mais a esta segunda opção. Atualmente, Ericino de Salema exerce a função de diretor residente do Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, EISA, uma instituição vocacionada para a monitorização dos processos eleitorais no continente africano. Moçambique piorou pelo terceiro ano consecutivo no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Os investigadores do Centro de Integridade Pública aliam a queda da questão das dívidas ocultas. Tanto no índice global, no continente africano, entre os países da África Austral, assim como nos lusófonos, Moçambique registrou quedas no índice de corrupção, indica o mais recente relatório da Transparência Internacional. A queda é pelo terceiro ano consecutivo, com o Centro de Integridade Pública a associar a derrapagem no ranking às chamadas dívidas ocultas. Desde 2016, ano em que se despolitou o escândalo da dívida pública, o país tem vindo a registrar quedas acentuadas. Neste momento, Moçambique caiu 4 posições, ocupando o lugar 161 num total de 183 países. Entre os países da SADC, Moçambique também registrou uma queda em 2018, quando comparado com a avaliação do ano anterior, ao cair do 10º lugar para a posição 11, trocando de posição com Madagascar. Já entre os países falantes de língua portuguesa, Moçambique manteve-se na mesma posição de 2017. Na totalidade dos 51 países africanos avaliados, o país caiu para o 39º lugar, menos 2 posições que em 2017, abaixo de Madagascar e acima do Zimbábue. Perante este cenário, o CIP defende uma profunda reflexão acerca das ações que o governo tem levado a cabo no combate à corrupção. É preciso avaliar a seriedade dessas medidas e o impacto que as mesmas possam estar a alcançar. Enfim, pelos números que se observam, ao longo dos 3 últimos anos de avaliação, existe um falhanço total entre o discurso político e as medidas concretas visando reduzir a corrupção e os seus efeitos na sociedade moçambicana. Refere o CIP. No ranking global, a Dinamarca aparece como o melhor posicionado e Somália é o pior país em termos de corrupção. O Conselho Municipal de Quilimane removeu hoje o lixo que estava a invadir a Estrada Nacional número 10. A situação estava a comprometer a circulação de veículos. O Conselho Autárquico de Quilimane iniciou com o processo de remoção de lixo ao nível da única lixeira municipal. Trata-se de lixo que já estava a invadir a Estrada Nacional número 7. Tal como se pode documentar neste momento, há uma máquina a roncar por forma a organizar este lixo para permitir com que os carros do Conselho Municipal, sobretudo os porta-contentores, entrem mais ao fundo deste local para fazer depósito, portanto, de lixo. O lixo já estava a invadir a nossa estrada. Isto porque os caminhões não conseguem entrar até lá ao fundo. Do ponto de vista de meios, é um calcanhar de Aquiles. O Conselho Municipal tem 5 caminhões porta-condutor para recolha de resíduo sólido e nós só estamos a usar 2 caminhões. Os 3 caminhões estão encostados por falta de pneus. O Conselho Municipal não consegue adquirir pneus para pôr naqueles caminhões para nos ajudar na recolha de resíduo sólido. Está a tornar difícil mesmo. E contra todos os riscos aqui, enquanto decorre o processo de organização da lixeira municipal da cidade de Quilimane, as crianças encontram-se lá mais ao fundo a procurarem, portanto, garrafas, entre outros objetos, para serem vendidos no mercado aqui ao nível da cidade. É uma situação que naturalmente periga a saúde das crianças, até porque o edil interino reagiu em volta deste caso. Quando chegamos, desde a semana
passada estamos aqui a sensibilizar as crianças para não entrar aqui em tempo de cólera. Há garrafas, há ferros, há prego, correm muitos riscos. Já falamos com as crianças que estão aqui, e não só as crianças, há pessoas mais velhas, se veres mais profundo, estão ali. Na semana passada conversamos com ele. O processo de remoção de lixo para o interior da lixeira municipal da cidade de Climane está a ser orientado pessoalmente pelo edil interino Domingos de Albuquerque. Imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climane. Vamos olhar o mundo e começamos pelo Zimbábue, onde a maior organização de sindicatos dá ao governo 48 horas para apresentar uma nova proposta salarial, caso não enfrentará novamente uma greve geral. Ainda não há consenso entre o governo do Zimbábue e a maior organização de sindicatos a respeito da melhoria das condições de trabalho. As negociações de segunda-feira resultaram em fracasso, tendo o Conselho da PEX, que inclui 18 grupos civis de sindicatos, dado 48 horas ao governo do presidente Emmerson Mnangagwa para apresentar uma melhor proposta salarial, numa altura em que a inflação é de 42%. O Conselho da PEX ameaça com uma nova greve geral, caso não haja consenso com o governo. A última greve geral resultou na morte de 12 manifestantes, mas o governo afirma que foram apenas 3 mortos. Mnangagwa diz ter ficado chocado ao ver um vídeo da Sky News que mostrava forças de segurança a espancar um civil e mandou deter os militares envolvidos na violência. A Holanda recusa-se a receber 47 migrantes que se encontram retidos no porto da Itália. O governo holandês diz que não recebe migrantes em busca de emprego. A Europa volta a envolver-se num impasse sobre o acolhimento dos migrantes que arriscam suas vidas no mar Mediterrâneo em busca de refúgio. Há uma semana que o navio de resgate de Sea-Watch 3 encontra-se retido no porto da Itália, impedindo de desembarcar 47 migrantes resgatados num barco de borracha na costa líbia. O governo italiano nega abrir as portas do porto e diz que devia ser a França ou a Holanda a receber os migrantes. Em reação, o governo da Holanda rejeita o pedido e diz que primeiro é preciso esclarecer se os migrantes estão em busca de condições de trabalho ou têm motivações plausíveis. O governo holandês diz que está disposto a oferecer alimentação e medicamento ao navio, mas não aceita receber migrantes em busca de emprego. Mais um intervalo à vista, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 22, 29 graus de máxima para Xai-Xai, 22 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, 33 de máxima para Tete, 24 de mínima, 28 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima, 30 graus de máxima na Beira e 24 de mínima, Climane, 32 de máxima e 23 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 16, 33 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima, Nampula, 31 de máxima e 22 de mínima. Até já. Uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora para lançar um olhar ao desporto. A Associação Desportiva de Macuacua e o Desportivo de Maputo foram ouvidos esta terça-feira pelo Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana de Futebol para esclarecimentos do caso Samuel Sião Mendes. O órgão jurisdicional da FMF diz que vai analisar os argumentos apresentados e ainda esta semana vai tomar a decisão final. O primeiro a ser ouvido foi o Desportivo de Maputo, quando passavam poucos minutos das 9 da manhã. Os representantes dos alvinegros foram esclarecer sobre o tempo em que o jogador esteve na coletividade, nomeadamente a sua condição de estrangeiro e os motivos pelos quais não ficou no plantel, mesmo depois de ter realizado 2 jogos com a equipa no Moçambola 2016. O que o clube da capital espera deste processo é que a verdade desportiva seja reposta. Achamos que com estes elementos a Federação vai ter elementos necessários para poder tomar uma posição justa, acima de tudo, que a verdade desportiva venha de cima. Mais à tarde foi a Associação Desportiva de Macuacua que foi ouvida para esclarecer sobre a situação do jogador, na altura em que foi contratado.
Os representantes de Macuacua dizem ter clarificado que não tinham conhecimento de que o jogador apresentara documentos falsificados e esperam que a decisão seja favorável, de modo a participar de Moçambola este ano. Continuamos a defender que, na verdade, nós conhecemos apenas o Samuel Sião Mendes. Apareceu lá apenas com o documento normal que eles usam aqui, é o BI. O Macuacua sempre esteve otimista, porque sabe que não tem nenhum problema. Já o Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana de Futebol garante ter todos os argumentos em sua posse e que a questão principal a se ter em conta para a decisão será se o Macuacua tinha ou não conhecimento da falsificação de documentos antes de inscrever o jogador. A irregularidade da inscrição advém do facto do bilhete de identidade usado, em princípio, não retratar a verdade dos factos. Porque o cidadão é um cidadão estrangeiro e está comprovado que é efetivamente um cidadão estrangeiro. Agora, a questão que se pode discutir é se sabia ou não Macuacua que aquele cidadão era estrangeiro. Eu acho que esta é que é a principal questão que vai determinar aquilo que vai ser a decisão do recurso. E garante decisão final ainda esta semana. E tem que ser o mais rápido possível, de modo a que os clubes depois, o clube que for atualmente, como é que se diz, passar para o Moçambola, tenha condições para se preparar para esse efeito. Para já, por decisão do Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana de Futebol, nenhuma das duas equipas está qualificada ao Moçambola 2019 até ao veredito final. O técnico da Liga Desportiva de Maputo, o português Diamantino Miranda, quer descobrir talentos na equipa que possam futuramente representar o Sport Lisboa e Benfica. Miranda assinou um contrato de 2 anos à luz de um protocolo entre o Sport Lisboa e Benfica e a Liga Desportiva de Maputo. A Liga Desportiva de Maputo e o Sport Lisboa e Benfica estarão ligados nos próximos tempos à luz de um acordo de troca de experiência e de serviços. O acordo de protocolo rubricado esta segunda-feira e que entra em vigor a partir do mês de fevereiro pretende, entre vários elementos, identificar potenciais talentos para futuramente evoluir no emblema encarnado. Em declarações à Benfica TV, o presidente da Liga Desportiva de Maputo, Rafik Cidade, sublinhou que há muito talento em Moçambique e que precisa ser lapidado. Moçambique tem muitos talentos. Nós estávamos à procura mesmo de uma parceria dessas para que alguém viesse explorar os talentos que nós temos e trouxéssemos para aqui para o Sport Lisboa e Benfica. O protocolo inclui a cedência de técnicos de futebol ao emblema moçambicano. Para já, Diamantino Miranda foi indicado e diz que vai tentar descobrir talentos que possam evoluir no Sport Lisboa e Benfica. Gosto dessa responsabilidade, gosto de ter essa responsabilidade e aquilo que vai ser o meu desígnio é tentar encontrar um ou dois talentos que possam vir representar o Glorioso e que sejam jogadores que também abram as portas para outros de Moçambique e que de uma vez por todas também o futebol português comece a olhar com um grande filão, eu ia dizer as ex-colónias neste caso, mas mais Moçambique porque é para onde eu vou. Há muito talento para ser lapidado. O protocolo foi assinado esta segunda-feira no Estado da Luz, em Portugal, entre os dirigentes dos dois clubes. Diamantino Miranda já esteve em Moçambique ao serviço de Costa do Sol em 2013. O Conselho Nacional de Desporto vai analisar a situação de Francisco Mabjaya na Federação Moçambicana de Basquetebol, que, embora esteja fora do seu mandato, mantém-se como presidente do organismo. A expansão diz que não vai tolerar ilegalidades e promete convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novos órgãos diretivos. O Conselho Nacional de Desporto entende que não há argumentos plausíveis para que dirigentes das federações que estejam fora dos seus mandatos permaneçam e dirijam qualquer modalidade desportiva. Francisco Mabjaya está fora do seu mandato há 7 meses e no último dia 12 do mês em curso, em Assembleia Geral, o escrutínio foi agendado para 14 de dezembro, o que dará a Mabjaya 1 ano e meio na federação, mesmo fora do seu mandato. O procedimento é contra a Lei do Desporto Nacional e, por isso, o Conselho Nacional de Desporto alerta que não vai permitir ilegalidades e diz que vai analisar o dossiê da Federação Moçambicana de Basquetebol. Nós devemos olhar para o cenário da Lei do Desporto. A Lei do Desporto é muito bem clara. A Federação de Basquete está fora de mandato desde junho ou julho, penso eu, do ano passado. Olhando para que os associados votaram, sim, senhora, mas votaram na ilegalidade. O presidente do Conselho Nacional de Desporto diz que os associados que votaram para a continuidade do atual elenco cometeram uma ilegalidade
e não descarta a marcação de uma Assembleia Extraordinária para a realização das eleições. Nós, como Conselho Nacional de Desporto, vamos analisar esse dossiê e, a partir daí, depois desse pormenor todo, vamos criar condições para que se realize a Assembleia Extraordinária para a eleição dos novos corpos diretivos da Federação de Basquetebol. Refere-se que a lei de desporto em vigor no país prevê apenas 2 mandatos aos titulares das federações e associações desportivas provinciais e distritais. A informação regressa à antena pela porta da STV Notícias dentro de instantes. Não perca lá mais adiante, na grelha da STV e STV Notícias, o programa Linha Aberta. Boa noite.